Sabe, minha filha, se a gente pudesse guardar a vida em potinhos, eu acho que eu guardaria os cheiros. Tem cheiro que é uma muração, tem cheiro que é um aviso, tem cheiro que é uma saudade que dói no peito. Para muita gente, o cheiro bom é de café passado na hora, de bolo de fubá saindo do forno. Para mim, o cheiro que definiu a minha estrada, que foi meu conforto e, depois, quase minha sentença, foi o de jasmim. Era o perfume da minha mãe. Ela não usava esses vidros caros da cidade, não. O perfume dela vinha do pé de jasmim, que ela mesma plantou, encostado na parede de pau a pique do meu quarto. Todas as noites, sem faltar uma, aquela lufada de cheiro doce, fresco, entrava pela janela de madeira e parecia dizer: "Durma em paz, menina." Mal sabia eu que um dia esse mesmo cheiro me vigiaria na noite mais longa da minha vida. Meu nome é Alícia e se estou aqui conversando com você, que eu nem conheço, mas já considero da família, é porque aprendi que certas histórias não são só nossas. Elas pertencem a todas as mulheres que sonharam quando não podiam, que amaram em segredo e que encontraram força onde só parecia haver silêncio. Nossa vida era simples, sabe? Um sítio pequeno, espremido entre duas colinas. A terra era vermelha, teimosa. Meu pai era um homem moldado por aquela terra, duro por fora, calado, com as mãos grossas e rachadas de tanto segurar o cabo da enxada. O afeto dele não vinha em palavras, vinha no prato de comida farta na mesa, no telhado que ele consertava antes da primeira chuva. Ele tinha medo no olhar, um medo de miséria que eu só fui entender muito tempo depois. Para ele, o mundo era uma ameaça constante e o sonho era um luxo perigoso. Já minha mãe era a graça no meio da dureza. Era ela que plantava flores no meio da horta de couve. Era a voz dela que cantava enquanto remendava nossas roupas surradas. E era ela a guardiã do meu maior segredo, meu amor pelos livros. Naquele tempo e naquele lugar, menina que lia demais era vista com desconfiança. "Cria minhoca na cabeça", dizia meu pai, com aquele jeito carrancudo dele. Mas eu não criava minhoca, não. Eu criava mundos. Meu maior tesouro eram 3 livros de capa gasta que um dia um mascate trocou com minha mãe por uma dúzia de ovos. Eu os lia e relia à luz de um lampião até decorar as passagens. E foi com eles que eu criei a minha própria escola. Juntava meus 4 irmãos menores debaixo da sombra fresca do pé de manga e com um pedaço de carvão e uma tábua de caixote eu os ensinava o beabá. Eu desenhava as letras, contava as histórias que lia, inventava problemas de somar com as laranjas que colhíamos. Vendo os olhinhos deles brilhando a cada nova descoberta, ali, minha filha, ali eu tinha certeza do meu destino. Eu nasci para ser professora. Minha mãe me olhava de longe, com um sorriso que era uma mistura de orgulho e preocupação. "Você tem o dom, minha Alícia", ela sussurrou um dia, me entregando uma maçã. Mas o mundo nem sempre tem lugar para os dons das mulheres. Aquilo ficou na minha cabeça.
A virada na minha história, o dia em que o destino resolveu me dar um presente e ao mesmo tempo uma rasteira, foi na festa de São João da cidade vizinha. Ah, que noite! O céu estava salpicado de estrelas, o ar cheirava a fumaça da fogueira, a quentão e a milho assado. A sanfona chorava uma música animada e os pares rodopiavam no terreiro de chão batido, levantando uma poeira fina que brilhava contra a luz do fogo. Eu estava com um vestido de chita que minha mãe costurou, o mais bonito que eu já tive. E foi no meio de uma volta da quadrilha, quando o marcador gritou: "Olha, caminho da roça!", que nossos olhares se encontraram. O nome dele era Antônio. Ele era da cidade, filho de comerciante, tinha um jeito diferente de falar, um sorriso fácil que me desmontou inteira. Conversamos perto da barraca de pescaria, fingindo interesse nos peixinhos de plástico. Ele me perguntou o que eu mais gostava de fazer. Quando eu, com o rosto queimando de vergonha, respondi: ler. Ele não riu, não. Pelo contrário, os olhos dele brilharam. Ele me falou de um livro que estava lendo, de mundos distantes, de ideias novas. Naqueles 10, 15 minutos de conversa, eu senti que alguém, pela primeira vez, enxergava, não a filha do lavrador, mas a Alicia. A Alicia que sonhava. Quando eu voltei para casa naquela noite, na carroça sacolejando na estrada de terra, o cheiro de jasmim que me recebeu na janela não era só o cheiro da minha mãe, tinha se misturado a um cheiro novo, um perfume de esperança, de futuro. Um futuro que pela primeira vez parecia possível. Começamos a trocar cartas. Eram cartas que faziam um caminho perigoso, entregues por um primo que fazia entregas na cidade. Cada papel amarelado que chegava era uma festa silenciosa no meu coração. E foi numa dessas cartas, a mais bonita de todas, que ele escreveu: "Alicia, quando eu terminar meus estudos eu volto e eu vou falar com seu pai. Espere por mim." Eu guardei aquela carta dentro do meu livro mais precioso, o de capa dura. Naquela noite eu lia umas 20 vezes. A promessa dele dançava na minha frente, iluminada pela chama trêmula do lampião. Eu estava tão imersa naquele sonho, tão certa daquele futuro, que mal ouvi o som da carroça do meu pai chegando na estrada, mais cedo do que o normal. E ele não estava sozinho. Dali do meu quarto, pela fresta da janela, eu vi a sombra de um outro homem descer com ele. Um homem que eu nunca tinha visto, mas cujo vulto já parecia grande e pesado demais. Sabe, minha filha, se a gente pudesse guardar a vida em potinhos, eu acho que eu guardaria os cheiros. Tem cheiro que é uma oração, tem cheiro que é um aviso, tem cheiro que é uma saudade que dói no peito. Para muita gente, o cheiro bom é de café passado na hora, de bolo de fubá saindo do forno. Para mim, o cheiro que definiu a minha estrada, que foi meu conforto e depois quase minha sentença, foi o de jasmim. Era o perfume da minha mãe. Ela não usava esses vidros caros da cidade, não. O perfume delas vinha do pé de jasmim, que ela mesma plantou encostado na parede de pau a pique do meu quarto. Todas as noites, sem faltar uma, aquela lufada de cheiro doce, fresco, entrava pela janela de madeira e parecia dizer: "Durma em paz, menina." Mal sabia eu que um dia esse mesmo cheiro me vigiaria na noite mais longa da minha vida. Meu nome é Alice, e se estou aqui conversando com você,
que eu nem conheço, mas já considero da família, é porque aprendi que certas histórias não são só nossas. Elas pertencem a todas as mulheres que sonharam quando não podiam, que amaram em segredo e que encontraram força onde só parecia haver silêncio. Nossa vida era simples, sabe? Um sítio pequeno, espremido entre duas colinas. A terra era vermelha, teimosa. Meu pai era um homem moldado por aquela terra. Duro por fora, calado, com as mãos grossas e rachadas de tanto segurar o cabo da enxada. O afeto dele não vinha em palavras. Vinha no prato de comida farta na mesa, no telhado que ele consertava antes da primeira chuva. Ele tinha um medo no olhar, um medo de miséria que eu só fui entender muito tempo depois. Para ele, o mundo era uma ameaça constante e o sonho era um luxo perigoso. Já minha mãe era a graça no meio da dureza. Era ela que implantava flores no meio da horta de couve. Era a voz dela que cantava enquanto remendava nossas roupas surradas. E era ela a guardiã do meu maior segredo, meu amor pelos livros. Naquele tempo e naquele lugar, menina que lia demais era vista com desconfiança. Cria minhoca na cabeça, dizia meu pai com aquele jeito carrancudo dele. Mas eu não criava minhocas, não. Eu criava mundos. Meu maior tesouro eram 3 livros de capa gasta que um dia um mascate trocou com minha mãe por uma dúzia de ovos. Eu os lia e relia à luz de um lampião até decorar as passagens. E foi com eles que eu criei a minha própria escola. Juntava meus 4 irmãos menores debaixo da sombra fresca do pé de manga e com um pedaço de carvão e uma tábua de caixote, eu lhes ensinava o beabá. Eu desenhava as letras, contava as histórias que lia, inventava problemas de somar com as laranjas que colhíamos. Vendo os olhinhos deles brilhando a cada nova descoberta, ali, minha filha, ali eu tinha certeza do meu destino. Eu nasci para ser professora. Minha mãe me olhava de longe, com um sorriso que era uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem o dom, minha Alice, ela sussurrou um dia, me entregando uma maçã. Mas o mundo nem sempre tem lugar para os dons das mulheres. Aquilo ficou na minha cabeça. A virada na minha história, o dia em que o destino resolveu me dar um presente e ao mesmo tempo uma rasteira, foi na festa de São João da cidade vizinha. Ah, que noite! O céu estava salpicado de estrelas, o ar cheirava a fumaça da fogueira, a quentão e a milho assado, a sanfona chorava uma música animada e os pares rodopiavam no terreiro de chão batido, levantando uma poeira fina que brilhava contra a luz do fogo. Eu estava com um vestido de chita que a minha mãe costurou, o mais bonito que eu já tive. E foi no meio de uma volta da quadrilha, quando o marcador gritou: "Olha o caminho da roça!", que nossos olhos se encontraram. O nome dele era Antônio. Ele era da cidade, filho de comerciante. Tinha um jeito diferente de falar, um sorriso fácil que me desmontou inteira. Conversamos perto da barraca de pescaria, fingindo interesse nos peixinhos de plástico. Ele me perguntou o que eu mais gostava de fazer. Quando eu, com o rosto queimando de vergonha, respondi: ler. Ele não riu, pelo contrário, os olhos dele brilharam. Ele me falou de um livro que estava lendo, de mundos distantes, de ideias novas. Naqueles 10, 15 minutos de conversa, eu senti que alguém, pela primeira vez, enxergava não a filha do lavrador, mas a Alice que sonhava. Quando eu voltei para casa naquela noite, na carroça sacolejando na estrada de terra, o cheiro de jasmim que me recebeu na janela não era só o cheiro da minha mãe. Tinha se misturado a um cheiro novo,
um perfume de esperança, de futuro. Um futuro que pela primeira vez parecia possível. Começamos a trocar cartas. Eram cartas que faziam um caminho perigoso, entregues por um primo que fazia entregas na cidade. Cada papel amarelado que chegava era uma festa silenciosa no meu coração. E foi numa dessas cartas, a mais bonita de todas, que ele escreveu: Alice, quando eu terminar meus estudos eu volto e eu vou falar com seu pai. Espere por mim. Eu guardei aquela carta dentro do meu livro mais precioso, o de capa dura. Naquela noite, eu a li umas 20 vezes. A promessa dele dançava na minha frente, iluminada pela chama trêmula do lampião. Eu estava tão imersa naquele sonho, tão certa daquele futuro, que mal ouvi o som da carroça do meu pai chegando na estrada, mais cedo do que o normal. E ele não estava sozinho. Dali do meu quarto, pela fresta da janela, eu vi a sombra de um outro homem descer com ele. Um homem que eu nunca tinha visto, mas cujo vulto já parecia grande e pesado demais. Naquela mesma noite, depois que a casa inteira se afundou num silêncio pesado, eu tomei a primeira decisão da minha nova vida. Uma decisão de prisioneira. Se meu sonho estava morto, eu mesma teria que fazer o funeral. Descalça para não fazer barulho, eu peguei a caixinha de madeira onde guardava as cartas de Antônio e fui para trás da casa, perto do galinheiro. Dentro de uma lata velha de banha, eu coloquei uma por uma. Eram 7 cartas, 7 pedaços da minha alma. Antes de entregar cada uma ao fogo, eu as abria uma última vez sobre a luz da lua. A primeira, que falava do nosso encontro na festa. A terceira, onde ele desenhou uma florzinha torta no canto da página. A última, a que continha a promessa: espere por mim. Aquela eu segurei por mais tempo. O papel já estava macio de tanto que eu li. Com as mãos tremendo, eu risquei o fósforo. A chama lambeu o papel, que se contorceu como se sentisse dor. A tinta preta com a caligrafia dele brilhou por um instante e depois virou uma borboleta de cinzas que o vento da madrugada levou para longe. Ali, minha filha, naquela fogueira pequena e miserável, eu não queimei só papel. Eu queimei a menina que eu era. Eu queimei a professora, a sonhadora, a Alice de Antônio. E daquela fumaça subiu outra mulher. Uma que eu não conhecia. Uma mulher oca, silenciosa, pronta para o sacrifício. O dia do casamento chegou rápido demais, como uma doença. Minha mãe me vestiu com o vestido que o coronel mandou vir da cidade. Era de um tecido fino, cheio de rendas, mas para mim parecia uma mortalha. Ela não chorou. Apenas me olhava com uma tristeza tão profunda, tão antiga, que parecia a dor de todas as mães do mundo em seus olhos. Meu pai, ao me entregar na porta da pequena igreja, não me olhou. Apenas apertou meu braço com força, um aperto que dizia: cumpra seu dever. Eu disse sim diante do padre. A palavra saiu da minha boca, mas não veio do meu coração. Meu coração não estava mais ali. Tinha virado cinza naquela lata de banha. A vida na casa grande do coronel Firmino era silenciosa. Uma gaiola de ouro. Os móveis eram escuros e pesados, pareciam engolir a luz que entrava pelas janelas altas. Havia empregadas para tudo. Então minhas mãos, acostumadas ao trabalho da roça, agora ficavam vazias, pousadas no colo. O coronel não era um homem cruel no sentido de me maltratar fisicamente. A crueldade dele era mais fina. Era do esquecimento. Para ele, eu era parte da mobília. Uma esposa para mostrar à sociedade, para lhe garantir uma descendência. Ele me dava de tudo, minha filha. Vestidos, joias, comida farta. Menos o que a alma precisa. Companhia, conversa, um olhar de carinho. Eu era senhora da casa, mas nunca fui dona do meu próprio tempo. Por 2 anos eu vivi assim, vagueando pelos cômodos como um fantasma. Até que a vida, que sempre acha um jeito de brotar na terra mais seca, me deu um presente. Nasceu meu primeiro filho, o Pedro. E 1 ano depois,
o Marcos. A chegada deles foi como abrir as janelas daquela casa escura depois de um século. O choro de bebê, as risadas, os primeiros passinhos desajeitados, eles encheram aquele silêncio com vida. E foi por eles e para eles que a antiga Alice começou a despertar. O momento exato eu nunca vou esquecer. Pedro devia ter uns 4 anos. Eu encontrei-no na biblioteca do coronel. Um cômodo que cheirava poeira e couro velho, onde ninguém nunca entrava. Ele estava sentado no chão, com um livro enorme no colo, de cabeça para baixo, e passava o dedinho nas linhas, balbuciando uma história que só ele entendia. Naquele instante, minha filha, a professora que meu pai tentou enterrar dentro de mim, deu um soco na tampa do caixão e se levantou. A biblioteca se tornou nosso esconderijo, nossa escola secreta. Enquanto o coronel estava fora cuidando das suas terras e dos seus negócios, eu sentava com meus meninos naquele chão frio e abria aquele mundo para eles. Eu os ensinei a ler, a escrever, mas eu não ensinei só o beabá. Eu li para eles as histórias que eu não pude viver. Falei de mundos distantes, de homens que navegavam pelos mares, de mulheres que lutavam por suas ideias. Eu os ensinei o poder de uma pergunta, o valor de uma opinião própria. Eu estava dando a eles as armas que eu nunca tive para lutar. O meu diploma foi o brilho nos olhos deles. Minha formatura foi quando Pedro, já um rapaz, me disse: "Mãe, eu quero ser médico para ajudar as pessoas do nosso povo." E quando Marcos decidiu estudar as leis, para que ninguém mais seja obrigado a nada. Eles se tornaram homens bons, justos, homens que escolheram suas próprias esposas, por amor. Homens que ensinaram seus filhos, meus netos, que o maior tesouro que alguém pode ter é a liberdade de escolher o próprio caminho. Hoje, com os cabelos brancos e a pele enrugada, eu às vezes sento na varanda e o vento ainda me traz aquele cheiro de jasmim. Ele não é mais o cheiro da esperança nem o cheiro do medo. É só o cheiro da minha história. A lembrança da minha mãe, da força silenciosa que ela me passou. Eu não me tornei professora de uma escola com lousa e giz. A vida me deu uma sala de aula diferente. E meus alunos vão levar minhas lições para o mundo. E no fim das contas, talvez essa tenha sido a maior lição de todas. Que mesmo quando tentam podar nossos galhos, nossas raízes podem encontrar um novo jeito de florescer. Agradeço a este canal Reflexões dos Avós por me dar esse espaço seguro. Às vezes, contar a nossa história é a única forma de fazer as pazes com ela. E você, meu bem, que me ouviu com tanto carinho até aqui, já encontrou um jeito de fazer seu sonho florescer em terra inesperada? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler cada história.